No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteiras a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, programa Voz Mosqueteira. Hoje, dia 9 de agosto de 2017, eu, Neto Gabiru, estou na apresentação e após acompanharmos o fascinante primeiro turno que o Corinthians executou no Campeonato Brasileiro, nós propusemos aos torcedores que nos ajudam a fazer o programa o seguinte tema para debatermos. Para o torcedor corintiano, é importante que o atual time consiga ser campeão invicto, quebrando recordes, ou sendo heptacampeão, já nos basta. A marca do Corinthians nesse Campeonato Brasileiro 2017, ela é impressionante. A grande mídia já não sabe mais o que falar sobre esse Corinthians. Já não sabe mais como analisar esse Corinthians. As coletivas que o Fábio Carille dá após os jogos são praticamente repetecos umas das outras, mudando-se apenas o time que foi jogar contra o Corinthians, porque as perguntas são sempre as mesmas. Então, para lembrar os nossos números desse primeiro turno do Brasileiro, a nossa campanha até aqui, nós temos 47 pontos em 19 jogos, com 14 vitórias e 5 empates. Fizemos 32 gols, levamos 9, com um saldo de 23. Um aproveitamento de 82,5%. Um aproveitamento mais do que de campeão. A título de comparação, as comparações que se fazem com o Corinthians são com dois grandes times de também dois grandes clubes. O primeiro que se compara é o Cruzeiro de 2003. O Cruzeiro de 2003, no primeiro campeonato de pontos corridos disputado, levou 23 rodadas num campeonato que tinha 24 clubes para atingir os mesmos 47 pontos que o Corinthians atingiu com 19. Na história do Campeonato Brasileiro, que já mudou de fórmulas tantas vezes, depois que a gente adotou esse modelo de turno e retorno com pontos corridos, é a primeira vez que um time consegue fechar o turno de forma invicta, e não só isso, de ser o líder do campeonato fechando um turno de forma invicta. O Cruzeiro de 2003, ele fechou aquele campeonato em 2003 com 100 pontos em 46 jogos, teve 31 vitórias, 7 empates e 8 derrotas. O aproveitamento do Cruzeiro nesse campeonato em 2003 foi de 72,5%. Nesse momento, a gente tem 10% a mais de aproveitamento em relação ao Cruzeiro badalado de 2003. O nosso time, que era a quarta força no Campeonato Paulista, hoje consegue ser mais eficiente que aquele Cruzeiro recheado de estrelas. Nós, os corintianos, quando a gente olha para o time do Carille, vê a entrega dos jogadores, vê a responsabilidade dos jogadores, tática e coletivamente, a gente enxerga e espera que o time consiga manter nesse segundo turno uma regularidade como manteve no primeiro. Ninguém dos chamados analistas de TV e rádio consegue entender como que o time que, entre aspas, colocando-se no papel, comparando-se com outras equipes, tem um elenco mais limitado, consegue extrair esse nível de concentração, esse nível de dedicação no jogo e principalmente o nível de eficiência. O Corinthians do Campeonato Paulista para cá acabou se tornando muito mais eficiente. Ele chuta menos a gol para conseguir fazer esse gol. No Campeonato Paulista, a gente iniciou o ano com 12 chutes a gol para fazer um gol. Agora nós estamos com a média de 7 chutes a gol para fazer um gol.
estamos ficando mais eficientes, precisando de menos oportunidades para fazer o nosso resultado. Se a gente tem chance de ser um time que fará história ao se tornar o primeiro nos pontos corridos a ser campeão invicto, isso a gente só vai descobrir no dia da última partida do Campeonato Brasileiro, lá no início de setembro. Mas a gente pode projetar que, se o time mantiver esse nível de concentração e de dedicação, aproveitando essas 2 semanas de folgas que teremos no início do segundo turno, para recuperar jogadores, bolar coisas novas, né? Testar jogadas novas, treinamento que o Carille vai aproveitar com esses jogadores para recuperar muscularmente e taticamente, as chances que a gente pode enxergar para o segundo turno são muito grandes. Então, se chegar, isso é uma hipótese, se chegarmos a ser campeões invictos, nós bateremos um recorde que é do grande Inter de 79, que foi campeão invicto num outro modelo de campeonato, com 39 pontos, 23 jogos, 16 vitórias e 7 empates. Atualmente o Corinthians tem 14 vitórias e 5 empates. Então, se o Corinthians ganhar mais 2 e empatar mais 2, nós empatamos com o Inter de 79 sem necessidade de ser campeão. A gente pode bater a marca desse Inter de 79 com mais 5 rodadas de eficiência. Se ganharmos 3 e empatarmos 2, a gente já os ultrapassa. Então, o que o Corinthians faz nesse Campeonato Brasileiro é algo impressionante. Impressionou principalmente a nossa própria torcida. Nós mesmos, lá em janeiro, não imaginávamos esse desempenho que o time demonstra em campo. A gente esperava que o time jogasse com vontade, com dedicação, que honrasse a nossa camisa, mas de forma nenhuma a gente imaginava que seria do jeito que está sendo. Então, para nós, e eu falo como corintiano, né? Para mim é prazeroso ver o Corinthians entrar em campo e buscar o resultado e lutar com raça e dedicação dentro das 4 linhas. E principal, com fair play. No último jogo contra o Sport, nós fizemos 2 faltas o jogo todo, demonstrando para ainda mais, né, para esses grandes analistas, de que rechaçando a pecha de time retranqueiro, como que nós somos um time retranqueiro se a gente ganha o jogo fazendo mais gols do que faltas? Então, o Corinthians, ele se tornou em 2017, principalmente nesse Campeonato Brasileiro, uma coisa que ninguém consegue definir. E aí eu vou parafrasear Osmar Santos: Corinthians, um sentimento que ninguém consegue defini-lo. É mais ou menos isso. Os analistas olham, assistem ao jogo do Corinthians e não conseguem definir o que é o Corinthians. Se é defensivo, se é ofensivo, e não sabem mais o que falar sobre nós. E agora, seguindo a tradição do programa Voz Mosqueteira, de que os torcedores ajudam a construir o programa, vamos ouvir a opinião do Davi, de São Francisco, na Califórnia, sobre o tema que nós propusemos no início do programa, que é: para o torcedor corintiano, é mais importante o atual time conseguir ser campeão invicto, quebrando recordes, ou, sendo heptacampeão, já basta? Fala aí, Davi. Olá, amigos da Voz Mosqueteira, quem fala aqui é o Davi, de São Francisco, na Califórnia. Primeiramente aí, bastante feliz com esse primeiro turno do Corinthians, né? Acho que talvez tenha sido a vitória ou a campanha mais vitoriosa que eu tenha visto. Eu lembro de uma época do Corinthians, acho que 87, 88, era moleque, que o Corinthians passou, eu tava, sei lá, caindo no primeiro turno do Paulista, no segundo turno teve uma arrancada. Tinha um jogador chamado, acho que era Everton,
Você vê do Atlético Mineiro, jogou muita bola e foi uma arrancada muito, muito boa. Mas nada comparado com esse time do Corinthians de 2017. Eu acho que tem uma coisa importante nesse time que é o seguinte, não é nem os times só, mas acho que é a expectativa. Acho que nem o Chico Lang, né, que é o mais dos folclores torcedores do Corinthians, esperar uma campanha tão exitosa. Eu acho que a primeira questão é a questão econômica do Corinthians. O Corinthians teve um 2016 bastante ruim no segundo semestre, que perdeu uma vaga para Libertadores em casa contra o Atlético Paranaense. Fora, mas que seja, mas eu não lembro agora, mas uma vaga que estava na mão. Foi um time que a gente trouxe alguns jogadores que a gente não sabia muito bem como ia ser. E eu acho que aí é um ponto positivo para a diretoria, que trouxe jogadores certos. Então trouxe o Pablo para a zaga. Foi um golaço, o cara, resolveu a zaga. Trouxe o Gabriel como primeiro volante do Palmeiras, que já era um bom jogador no Palmeiras, mas no Corinthians se tornou muito maior. E conseguiu trazer o Jadson de volta para ajustar o meio campo. E o Jô, que ninguém sabia muito bem o que ia ser, muita gente criticou, mas que enfim, foi muito bem. Eu acho que o Corinthians vive um momento financeiro muito ruim, mas que não reflete em campo. A questão é assim, talvez o melhor jogador do Brasil hoje é o Luan do Grêmio. E o cara vai pro Shakhtar Donetsk, cara. Putz, é um time, sei lá, jogar no futebol russo lá, menos 30 graus Celsius. Sei lá quanto faz lá, mas assim, é bizarro. Então, eu acho que dentro do panorama econômico do Corinthians, e com tantos outros times contratando tanto, eu acho que o Carille conseguiu blindar o time, a diretoria, mesmo com os seus grandes defeitos, eu acho que ela, por enquanto, ela tem mais mérito nesse ano, pelo menos, do que deméritos. E eu acho que esse negócio de invencibilidade, eu acho que não vale muito, não. Acho que tem muita coisa para acontecer, muito time que estava ruim, no começo do campeonato vai estar melhor, porque trouxe jogadores, porque, enfim, ajustou. Eu acho que o segundo turno vai ser muito mais difícil, que ser muito mais time para cair, definindo Libertadores. Mas eu não tenho essa expectativa, não. Minha expectativa é começar a jogar como tem jogado e, se tudo der certo, aí ser campeão. Beleza? Vai Corinthians, abraço, tchau. Vai Corinthians, Davi. Obrigado pela sua participação. O programa Voz Mosqueteira é feito por nós, os torcedores. Bastante felizes estamos todos os corintianos estão felizes com o desempenho que o Corinthians tem apresentado nesse Campeonato Brasileiro. Você fala que não se lembra de uma campanha tão vitoriosa. O Corinthians fez no primeiro turno no Campeonato Brasileiro a campanha mais vitoriosa de todos os campeonatos, considerando que o time está invicto. Falta, como eu disse no meu comentário anterior, apenas 2 vitórias e 2 empates para a gente igualar o campeonato que o Inter fez em 1979. Então, mais um recorde a ser batido em breve, e não vai ser difícil de se bater esse recorde. Sobre a parte financeira do clube, sim, o clube vem se arrastando financeiramente já tem alguns anos, mas a diretoria ela foi sagaz em perceber que não adiantava gastar o que não tinha para montar um time para 2017 e responder ao mau desempenho de 2016, que se trouxesse jogadores específicos, e se nós formos analisar as 3 opções que eles trouxeram, Pablo na zaga, Jadson no meio de campo e Jô no ataque, eles montaram uma espinha dorsal para o time que foi e é extremamente importante para que o esquema de jogo fosse construído pelo Fábio Carille. Você cita que o Luan do Grêmio vai para o futebol russo, sorte para ele, azar para o Grêmio, sorte para nós, menos um concorrente ao título, porque o Luan é o grande jogador, era o grande jogador do Grêmio até agora, não só do Grêmio como do campeonato. Eu concordo com você, Davi,
Mas a gente pode lembrar que o Jô também jogou na Rússia por alguns anos. Então ele tem experiência de como é jogar isso e sabe qual é o tipo de comprometimento. Talvez isso ele possa estar passando para os jogadores do Corinthians hoje nas preleções. A gente ainda não sabe. Invencibilidade, de fato, ela só vale se for para constar como um troféu, entre aspas e bastante aspas, para exaltar ainda mais o desempenho que o Corinthians vem tendo em 2017. Porque se hipoteticamente findarmos o campeonato heptacampeões com invencibilidade, eu tenho para mim que levará muito tempo, se não nunca será batido uma marca dessa. É o que eu acho. Mas de fato, o importante para o corintiano é ver o seu time jogando bem, ver o seu time jogando com entrega e confirmando ao final do ano o campeonato. Porque o primeiro turno ele tem um título simbólico de campeão no primeiro turno, mas não é campeão. O campeão vai ser definido de fato agora no segundo turno. E concordo com você que o segundo turno vai ser mais disputado por um grande motivo. Todos os times que jogaram contra a gente já sentiram qual é o nosso potencial. Provavelmente o Carille vai tirar um coelho da cartola, né, com essas 2 semanas de folga do campeonato, treinando melhor os jogadores, mas agora vai chegar o turno da hora da verdade. É onde vão se definir vagas para Libertadores, vagas de Sul-Americana, quem cai. Então a disputa vai ser muito mais ferrenha. Mesmo que a qualidade técnica de um e de outro seja até superior, a vontade dessas disputas relacionadas a esses objetivos vão ser alterados. É isso aí. Obrigado, Davi. Obrigado pela sua opinião. Ela é muito importante para nós. As opiniões dos torcedores corintianos nos ajudam a fazer diariamente o programa Voz Mosqueteira aqui na nossa Rádio Coringão. Agora vamos ouvir a opinião do nosso grande colaborador lá do Japão, diretamente do Japão, Careca. O que você acha aí, Careca? Saravá. Salve, salve, rapaziada da Voz Mosquiteira. Salve, Domingos. Salve, Neto Gabiru. Hoje no comando da nave da Voz Mosquiteira. Boa sorte aí, meu compadre. Não é não? Sempre pelo Corinthians. Tudo pelo Corinthians, aliás, né, meu compadre? Então, cara, mas esse lance de ser campeão invicto ou não, é claro que a gente gosta, queria muito. Pô, já pensou? Que marco é esse? Nossa, como a gente ia aloprar os antes, rapaz. Ainda mais eu que sou do Oba-Oba. Ah, meu mano. Mas se não for também, de boa, esse grupo já entrou pra história. Só pelos que eles fizeram, pela campanha que eles têm, pela coletividade, pelo espírito de Corinthians que esse grupo amou, né? Pela comissão técnica. Pô, é muito sagaz, Esse time só deu alegria pra gente, um time desacreditado, vamos dizer assim, até por nós mesmo, a gente duvidava muito. Mas, pô, as rodadas foram se passando, veio o Campeonato Paulista, nós fomos engolindo. E hoje nós estamos um bicho papão de todo mundo aí. Todo mundo quer derrubar o Corinthians. A imprensa agora já tá tudo a favor. Pô, aquele Casagrande fala uma bobagem do caramba, né, velho? Mas, deixa ele. Falou um monte de merda também no começo do campeonato, do Paulista, né? Mas eu queria ver esse time ser campeão invicto, sim. Pô, você já pensou? só ia ser nós, velho. Apesar que o Inter foi, mas não era nessa situação, né, velho? Mas faz muitos anos. Hoje em dia, pelo que o Corinthians passou do ano passado, pela retrospectiva toda, começo do ano, todo mundo desacreditado, esse grupo se uniu de uma forma tão grande. Que respeito que eles têm pela camisa do Corinthians. Você vê um time sem estrela, Terrão, juntou o Calheiro que trabalhou com a molecada, mais o Loss que veio com ele agora. Pô, que gostoso que é. E é isso aí. Vamos torcer. Se o Corinthians continuar nessa pegada aí, meu mano, não vai ter pra ninguém, não. É só manter essa humildade que o time tem. O time e o técnico que cobra a humildade deles também.
Nós vamos ser. Se Deus quiser, ela permitir, oxalá deixar. E é isso aí, Neto Gabiru, boa sorte. E vai Corinthians, saravá. Ouvimos aí a opinião do Careca, diretamente lá do Japão. Obrigado, Careca. Você sabe que é uma honra para mim participar, sempre foi uma honra para mim participar dos programas da Rádio Coringão, seja pelo Twitter, seja pelo Skype, já dei entrevista por Domingos algumas vezes. E estar apresentando o nosso programa, o programa que é feito pelos corintianos para os corintianos, é uma honra. Obrigado, Domingos, quero lhe agradecer de público. Careca, eu tenho certeza que qualquer corintiano, dentro do seu íntimo, dentro do seu coração, gostaria muito, também gostaria muito, queria muito que o Corinthians fosse campeão invicto. Também seria para a zoação dos antes, também seria para chegar e falar: ô, cala a boca, seu time nunca foi campeão invicto de nada, entendeu? Isso é uma forma de mostrar para eles a força que tem o time do povo. Eu concordo com você, esse time já entrou para a história, e se confirmar eventualmente um título invicto, entraria ainda mais para a história, porque aí teria um recorde que eu reputo ser praticamente impossível de ser batido. Eu não acredito que alguém vai conseguir bater esse recorde que o Corinthians fez, primeiramente no primeiro turno, e vamos ver no segundo turno. Os jogadores, a comissão técnica, todo mundo conseguiu entender o que é ser Corinthians. Esse espírito de Corinthians com o qual eles entram em campo, que eles encarnam durante a partida, é uma coisa impressionante. Eu vi times muito técnicos, muito badalados, e vi times muito raçudos que alternavam técnica e raça, mas não era nesse nível. Eles conseguiram atingir um nível de excelência, no meu entender, que extrapola a imaginação de qualquer corintiano. Nós lá em janeiro, na Florida Cup, na Copa Mickey, não achávamos que o Corinthians iria ser o que ele é hoje. Eu acreditava que a gente jogaria o Campeonato Paulista para disputar, para chegar até a semifinal no máximo. Eu não acreditava que poderia ser campeão, sinceramente falando. De repente, naquele jogo contra o Palmeiras, o time virou fio, ele se transformou e foi arrancar para o título. Entrou no Campeonato Brasileiro com aquela pecha: paulista é uma coisa, brasileiro é outra coisa. E de repente ele veio passando o rolo compressor por cima de todo mundo. E nos impressionou. Contra tudo e contra todos, Careca, você que é até mais velho que eu e tá há muito mais tempo na bancada que eu, sabe que sempre foi assim. Pro Corinthians nunca foi fácil. A gente sempre jogou contra as outras equipes, contra a mídia, contra a polícia, contra os juízes, o Ministério Público, todo mundo contra o Corinthians. Sempre foi assim, contra tudo e contra todos. Eu não quero falar do Casagrande, porque apesar dele ter sido um ídolo no Corinthians, jogado e feito gols com a nossa camisa, eu não o considero corintiano. Ele sempre, em qualquer transmissão, das poucas que eu ando assistindo com ele comentando, ele nunca tem uma palavra a favor do Corinthians, é sempre uma palavra contra, ele sempre quer destratar o Corinthians. Isso me incomoda, por conta disso, até que eu cada vez mais não assisto jogos, eu prefiro escutar os jogos, e principalmente eu escutar os jogos na nossa Rádio Coringão. Eu gostaria que fosse invicto, particularmente eu gostaria que fosse invicto, para quebrar todos os recordes e se tornar o único clube na história a atingir uma marca impressionante. Mas sim, os jogadores, a comissão técnica e nós também temos que manter a humildade, porque nós ainda não conquistamos nada. Para ser campeão, nós temos que confirmar pelo menos mais 9 vitórias, são os 9 jogos que a gente tem em casa pelo menos, para confirmar o título. Depois que vier é lucro, ok? Vai Corinthians e saravá, Careca. Abraço.
depois de ouvirmos o Careca, lá da Fiel Japão, temos outro representante da Fiel Japão, que é o Roberto Kanashiro, que também vai falar sobre o nosso Corinthians. Diz aí, Kanashiro, o que você acha de tudo isso? Salve, salve toda a galera da Fiel Mosqueteira. Aqui quem fala é o Roberto Kanashiro aqui da Fiel Japão. E um grande abraço especial aí pro Neto Gabiru aí, que tá aceitando esse desafio aí de apresentar o Voz Mosqueteira. Muita boa sorte para você aí na sua estreia, hein, que dê tudo certo. Mas falando de Corinthians assim, e bom, falando primeiro do Casa Grande aí. Se for ver o que ele falou de Romero ser o melhor jogador do campeonato, se for ver tecnicamente, não, taticamente, possível até, né? Porque ele é muito bom taticamente também. Mas eu também votaria nele, cara. Eu acho que muita gente talvez fala, não, mas tem muito jogador muito melhor. Mas pela falta de um futebol sincero que o Romero apresenta, né? Desde quando chegou ao Corinthians, você vê que ele passou por maus bocados, muita galera criticando e tudo, e ele sempre bateu na mesma tecla, no mesmo discurso. Não, eu estou trabalhando, eu quero melhorar, eu quero jogar, eu quero ser alguém aqui no Corinthians, estou trabalhando forte, eu vou chegar lá, eu acredito no meu futebol, acredito no meu potencial. E foi desse embalo aí que ele foi aí, nesse trabalho todo que ele fez aí, que ele tá colhendo os frutos do futebol sincero dele, e a gente vê que ele se entrega em campo mesmo, e ele faz tudo de coração pelo Corinthians. Já teve oportunidade de sair, não saiu, teve boas oportunidades de ganhar mais, né, ter mais destaque em outro time assim, mas ele decidiu não ir, apostar no futebol dele, no trabalho dele. Cara, pra mim é o melhor do campeonato, bem possível, tá ligado? Não taticamente, mas eu aposto de coração. Aquele jogador que falta no Brasil, aliás, que falta até no mundo, né? Aquele que joga aquele futebol menino, a vontade de jogar por jogar, entende? E, poxa vida, Corinthians, esse negócio de se vai ganhar invicto ou não, cara, se vier, vai ser muito bom. A gente torce, mesmo se fosse impossível, a gente torceria. A gente falaria que seria invicto mesmo nessa parada toda aí, mano. Mesmo todo mundo desconfiando, né? Porque assim é o corintiano, né? Ele acredita no Corinthians acima de tudo. Por mais que falam que não é possível, a gente acredita no impossível se tornando possível através do trabalho sério, da garra, da perseverança e da humildade do time do Corinthians. E esse time vem representando muito bem. É de se espantar tamanha união assim, né? E não costuma muito acontecer em time grande, né? Pegar um técnico, né, novato e que não é um famosão, um estrelão, e conseguir ter a moral de muitos jogadores assim, e todo mundo abraçar a ideia e vamos junto, e ter essa união, esse respeito que tem, que é impressionante. Acho que só quem conseguiu fazer isso aí foi o Tite no Corinthians, e mesmo assim no Corinthians ainda tinha jogadores que eu vi ali que deu uma torcida de nariz pro Tite. Mas eu vejo o Carille fazendo um excelente trabalho. É brincadeira o que o cara tá fazendo ali, tá fazendo história. E se ele fechar mesmo com chave de ouro mesmo o campeonato invicto, cara, ele pode comemorar muito pro resto da vida dele, porque vai ser um tremendo feito, é um tremendo começo de carreira num time grande assim.
assim, que a gente fala começo de carreira, é que ele teve uma sequência bem maior, né? Foi acreditado mesmo, de verdade, no trabalho dele. Porque das outras vezes, né? Vamos apostar, mas daquele jeito. Vamos apostar, mas vamos procurando um outro técnico aqui e tal, né? Mas foi bem feito esse trabalho de acreditar mais na base, acreditar no que nós temos em casa. E o que a gente está tendo em casa, está trabalhando em cima disso, é o que está dando fruto. E é isso aí. Uma boa sorte para você, Neto Gabiris. Faça um excelente trabalho aí, que estamos de olho aí, hein? Prata da casa da Rádio Coringão, hein? Imagina aí, ô Domingos. Fica de olho no garoto. É nóis, mano. Vamos que vamos. Vai, Corinthians. Obrigado, Canachiro. Como eu falei pro Careca, falei pro Davi, estar apresentando o programa Voz Mosqueteira, para mim é uma honra substituir essa figura que é o Domingos, um cara que conhece o Corinthians por dentro, por fora, em todas as suas nuances. E estar substituindo ele no comando do Voz Mosqueteira, para mim é uma honra. Então, Casagrande sempre foi um cara muito recalcado com o Corinthians. Eu tenho ressalvas em falar sobre ele, mas sim, eu concordo que o Romero pode ser considerado o craque do campeonato pelo conjunto da obra, do que ele nos proporcionou até agora nesse Campeonato Brasileiro, nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Por quê? Como você falou, Canachiro, ele tem um futebol sincero. O Romero não é um craque do ponto de vista assim, você fala, nossa, ele jogava como o Alex, né? Ex-jogador do Curitiba, do Palmeiras. Ah, não, ele jogava como Maradona. Ou ele jogava como o Romerito, que era paraguaio. Não. O Romero, ele tem um estilo de jogo que funcionava. Quando ele foi visto lá jogando pelo Cerro Porteño, funcionava. Ele era um grande atacante, era um jogador que fazia gols e se doava pro time da mesma forma. Então, só que ele chegou no Brasil e o estilo de jogo do futebol brasileiro é um pouco diferente do paraguaio. E ele não foi, então, usado pelo Tite na forma como ele deveria ser usado. O Romero, desde o tempo do Cerro Porteño, sempre jogou da meia esquerda para ponta. Ele nunca foi centroavante. E o Tite insistiu muito em usar ele como centroavante. E jogar fora da posição dele o prejudicou. Porque a torcida começou a pegar no pé dele, falar que ele era ruim, que ele era grosso, que ele era isso, que ele era aquilo. E ele deu uma caída no rendimento exatamente por esses dois motivos. Primeiro, porque o Tite insistia em colocá-lo numa posição que não era a dele, num estilo de jogo que não era o dele. Ele ainda tentou lutar para se adaptar e não conseguiu. E porque a torcida começou a pegar no pé. Mas sim, ele também foi um cara muito ponta firme. Ele foi um cara que falou, não, eu não vou sair do Corinthians pela porta dos fundos. Se eu tiver que sair, eu vou sair pela porta da frente. Vou sair mostrando meu valor e com os corintianos me aplaudindo. E ele, eu posso dizer que hoje, se o Romero fosse vendido para qualquer time de qualquer país do mundo e depois de tantos anos se aposentasse e viesse passear no Brasil, os corintianos que o encontrassem na rua, no shopping, aonde fosse, iriam reverenciá-lo, porque sabem que hoje ele é um cara muito importante. Muito importante, não só no ataque quanto na defesa. Ah, mas o cara é atacante e pensa em atacar. Nós estamos falando de um futebol moderno. O Corinthians hoje pratica um futebol que esses caras que estão aí acostumados a ficar acompanhando o campeonato europeu cobram tanto. Ah, a gente podia ter um futebol assim. Quando tem um time que joga um futebol assim, como eles falam, de marcação por zona, por mista, por homem a homem, etc e tal, ocupação de espaço, triangulação, toque de primeira, tudo isso aí a gente vê em jogadas de times da Europa, Bundesliga, Liga da Espanha, da França, de Portugal, da Inglaterra, da PQP, todos eles, o que eles fazem lá, o Corinthians está fazendo, então não estamos devendo a ninguém, e o Romero é muito importante nesse esquema. Muito importante, muito importante.
Eu vou discordar de você, Kanashiro, em relação à oportunidade em outros times. Não estou dizendo que o Romero não tenha futebol para jogar outros times, mas eu enxergo o Romero totalmente adaptado ao estilo de jogo do Corinthians. Ele está jogando na posição que ele gosta e está se doando para um estilo de jogo que o Corinthians joga. Por exemplo, eu não vejo o Romero jogando no estilo de jogo que não existe, né? Mas no estilo de jogo que o São Paulo joga. Eu não vejo o Romero encaixado num time como o do Palmeiras. Eu não vejo o Romero jogando num time como o Flamengo. Eu não vejo o Romero jogando num time como o Grêmio, por exemplo, né? Para citar alguns. Mas ele jogando no Corinthians, ele é espetacular, porque ele consegue aliar velocidade, entrega, dedicação, raça e objetividade. Se você prestar atenção nos últimos jogos que ele participou, ele sempre está dentro da jogada, ele sempre está junto quando sai o gol. Se ele não dá o passe, ele está próximo ao atacante que faz o gol, etc e tal. Tá dando opção, puxando marcação. Ele é um cara muito inteligente. E eu sou muito fã do Romero, muito fã. É um cara realmente que joga com o coração, Kanashiro, eu concordo com você. E é por isso que a torcida está exaltando tanto o Romero. Ser campeão invicto, eu já disse antes, eu acho que pra gente seria uma marca histórica e imbatível. Mas o acreditar, acima de tudo, essa perseverança, essa garra e humildade que nós corintianos temos em relação ao Corinthians, em achar que o Corinthians é realmente a nossa vida, a nossa história, o nosso amor, nos faz acreditar. E uma coisa que a gente não acreditava em janeiro, né? Sejamos sinceros, a gente não acreditava que o time teria esse desempenho que tem hoje. E a gente hoje almeja, já pensa, olha, ele pode ser campeão invicto, e se for, vai ser muito maravilhoso. Olha, em relação à União, eu também, porque a gente tem um histórico, né? Se a gente pensar desde o Mano em 2008 para cá, foram montados bons times que deram certo, com os quais a gente foi campeão, e não foi campeão poucas vezes de lá para cá, mas essa união, ela consegue, para mim, ser mais efetiva até do que o time de 2012/2013. Aquele time de 2012/2013, ele era um time unido, mas eu vejo esse time muito mais unido, porque, como a gente percebe, e todo mundo anda percebendo, os jogadores que saem por lesão ou por cartão, terceiro cartão amarelo, etc e tal, quem os substitui consegue manter o nível. Então todos estão se doando e treinando e se doando para o time e para o grupo de forma igual, mesmo com características diferentes. E eu falo, o Romero estava jogando, o cara é importante, ele joga e a gente sabe como ele joga. De repente o Romero sentiu uma contratura, entrou o Clayson no lugar dele, não jogou igual ao Romero, mas tentou se doar ao máximo para tentar fazer o que o Romero fazia. Na primeira partida ficou meio assim, mas na segunda partida ele jogou soberbamente, tanto que garantiu a titularidade no terceiro jogo. Então, assim, o Clayson soube aproveitar a chance dele porque ele entendeu o que o Romero fazia e entendeu que isso é importante para o time. Então, os jogadores que estão na reserva, excetuando o Giovanni Augusto, estão entrando com vontade, sabendo e entendendo o que é jogar pelo Corinthians e o que é essa união. E realmente é um tremendo feito que o Carille, que ninguém acreditava, nem eu, conseguiu transformar um elenco que estava em frangalhos e desacreditado num grupo praticamente imbatível. E eu acredito que não só o fato dele ter sido, né, técnico auxiliar do Corinthians desde esse período todo, desde o Mano, passando por Tite e agora sendo efetivado, então já tem aí uns 6, 7 anos de Corinthians, isso fez a diferença. E outra coisa que fez muita diferença é a comissão técnica dele. O Osmar Loz jogou 4 temporadas
como técnico da base. Então ele conhece os garotos da base. Ele trabalhou para trazer esses garotos para o grupo principal e saber aproveitar eles. Chegar para o Carille e falar, olha, o Arana é o cara para ser titular da lateral esquerda. O Maicon é o cara mais regular do campeonato. Para mim, o melhor jogador desse campeonato brasileiro 2017 não é o Luan, é o Maicon. O Maicon é um jogador que é simplesmente fenomenal em campo. Você quase não vê o Maicon em campo. Raramente, algumas vezes, quando ele dá um estirão, ele chuta gol ou ele faz o gol. Se não for por isso, você não vê o Maicon. Mas ele marca, ele lança, ele passa, ele pensa a bola. O nosso jogo passa pelo pé do Maicon. O Maicon é um guri que tem um futuro pela frente, muito coisa. E o Osmar Loss tem um dedo nisso. Então, Maicon, Arana, Léo Príncipe, Pedro Henrique, Pedrinho, então toda essa galera nova que chegou no Corinthians, que veio da base para o Corinthians, está sendo aproveitada, mesmo que aos poucos alguns e outros desde o início são titulares. Para mim é dedo do Osmar Loss, é mérito do Osmar Loss e mérito do Fábio Carille em ouvir o Osmar Loss e aproveitar essa galera. Agradeço mais uma vez, Kanashiro, e repito de novo, estou aqui substituindo um cara que entende o Corinthians como ninguém mais, como poucos, e estar no comando do Voz Mosqueteira de hoje, para mim é uma honra. Obrigado, Kanashiro, participe sempre. Você sabe que o programa Voz Mosqueteira é feito por nós, torcedores do Corinthians. Um abraço e vai Corinthians. Vamos ouvir agora a participação do Marcel, da Fiel Texas. E aí, Marcel, o que você acha do nosso tema? Boa tarde, amigos da Voz Mosqueteira, amigos da Rádio Coringão. Salve, Neto Gabiru, Marcel, Fiel Texas, satisfação estar falando com você. Ei, Neto, é importante pro clube, né, cara, tá marcando história. Eu acho que esse time já tá fazendo história. E a gente está presenciando, né? Esse fato histórico é importante demais. A gente vai poder contar para nossos filhos no futuro, os nossos netos, etc, né? Eu já sonhei com esse título inédito, por que não, né? Sonhar não custa nada, sendo que a gente não perdeu nenhum jogo ainda. Eu acho que o Corinthians está na caminhada certa, pensando jogo a jogo. E bater campeão é o mais importante. Agora, bater campeão invicto seria realmente a coisa, né, extraordinário, né? Já fomos campeões da Libertadores invicto, da Copa do Brasil invicto. E o brasileiro, um campeonato tão difícil, ser campeão invicto seria excelente, seria uma marca histórica, né? Mais uma marca histórica que o Corinthians está fazendo. Já fomos campeões, já fomos, né? Batemos o recorde aí no primeiro turno. O time que mais pontuou, o time invicto no primeiro turno. Então o Corinthians está excelente, está demais. Então vamos estar na torcida, pensando jogo a jogo. E quem sabe, né? Quem sabe no final do ano a gente bate esse título aí invicto. Sonhar não custa nada, tem que acreditar, manter a fé. E muito orgulhoso dessa equipe, dessa comissão técnica que está fazendo história. Valeu, Neto. Bom programa aí para todo mundo. E vai Corinthians! Obrigado, Marcel, pela sua participação. A participação do nosso ouvinte, do nosso torcedor corintiano é muito importante para o programa Voz Mosqueteira. Sim, o Corinthians, se ganhar invicto, ele vai fazer história. Ele vai se transformar no primeiro time a ganhar um campeonato de pontos corridos, o campeonato brasileiro de pontos corridos de forma invicta. E é uma coisa que vai ser de fato histórica, de fato inédita, nos moldes como o campeonato brasileiro é disputado hoje. Mas eu acredito que o Carille, a sua comissão técnica, os principais líderes do elenco sabem que o segundo turno vai ser muito mais difícil e que sim, eles continuam pensando jogo a jogo, que isso é muito importante. Manter a humildade, manter o foco e a concentração. É excelente sermos campeões invictos? É, mas não nos tornaremos menos campeões se ganharmos o campeonato de uma forma não invicta. Como sonhar não custa nada, o sonho do corintiano é ser campeão e quebrar recordes. Mas se não for,
vai ser o Corinthians campeão de qualquer forma. É isso aí, Marcel. Um abraço e vai Corinthians. Agora chegou a vez de escutar o nosso grande idealizador, o nosso guru, Domingos Sala Vargas. É ele que criou o programa Voz Mosqueteira para que os torcedores corintianos das redes sociais, do dia a dia, pudessem dar as suas opiniões aqui na nossa Rádio Coringão. O programa Voz Mosqueteira é feito para isso e foi uma ideia que o Domingos teve uma grande sacada. E aí, Domingos, o que você acha do tema de hoje? O Corinthians deve manter o seu objetivo de ser campeão invicto e quebrar recordes, ou apenas ser campeão, ser heptacampeão já nos basta? Diz aí. Boa tarde, Neto Gabiru. Boa tarde, ouvintes da Rádio Coringão, do Voz Mosqueteira. Satisfação em tê-lo aí como apresentador também do Voz Mosqueteira. Compartilhar o programa para todos ter esse programa. Com relação a essa questão de ser campeão invicto, é uma grande expectativa. Ser campeão já é uma grande expectativa. Ser campeão invicto, então, a expectativa é muito maior. Mas eu acho que eu já estou muito feliz já de ver o time jogando como está, mantendo essa regularidade, mantendo esse respeito à nossa camisa, entrando em campo, buscando a vitória, superando os adversários, entrando em campo sem aquela desculpa que a gente via antes, já para se perder já tinha desculpa. Então o Corinthians mudou muito esse ano aqui com essa comissão técnica nova. Jogadores entraram na sintonia e inclusive na sintonia da história do Corinthians. Então o time que a gente está vendo hoje, está presenciando, é um marco na nossa história, não só pelos números, pela conquista, mas pelo respeito que eles têm à nossa camisa, a união do grupo. Isso é fundamental, a superação através dessa união. É um pensamento único, de superação. Então a gente vê um grupo muito unido. Até mesmo o Leandro Nicola comentou aí sobre o churrasco, Acho que não é uma comemoração, acho que é uma confraternização, pela união do grupo. Se alguém comentar alguma coisa é por inveja, principalmente, porque é difícil você ver companheiros como a gente vê hoje dentro do clube, até eu comento, venho comentando sobre essa superação e inclusive o apoio que eles estão fazendo para jogadores, para recuperar jogadores, como o caso do Giovanni Augusto, do Marquinhos Gabriel, que vem melhor, Então é um grupo diferente, que é Corinthians, que tem um espírito corintiano, que é a superação, a garra, a vontade, tudo isso a gente vê nesse time, e a gente tem que estar presenciando e fazendo a nossa parte. A torcida tem que estar apoiando, tem que estar incentivando, torcendo e mantendo também a união. É um momento especial da história do Corinthians com esse time. Isso tem que estar sendo registrado por todos nós. Beleza, Neto Gabiru? Obrigado mais uma vez aí pela sua participação e agora como apresentador também. É uma satisfação em ouvi-lo. Muito obrigado a todos aí, vai Corinthians! Obrigado, Domingos, pela sua opinião. A satisfação de apresentar o programa Voz Mosqueteira, você pode ter certeza total que é minha. Para mim é uma honra substituir você, que é o cara que conhece o Corinthians como poucos. A expectativa de ser campeão invicto, todo corintiano carrega em si agora. E sim, ela vai ser um marco na história, não só do Corinthians, mas na história do futebol brasileiro. Isso que você diz sobre regularidade, respeito, superação, respeito à camisa, união de grupo, espírito corintiano. Esse é o resumo, é o espírito corintiano, o espírito mosqueteiro, aquilo que já foi escrito, acho que por Lourenço de Aféria, a alma mosqueteira do corintiano. Essa mudança
de tempos recentes, né? Os times que o Tite montava eram bons taticamente, eram bons tecnicamente, mas a maioria deles, excetuando o período 2012-2013, a maioria deles não tinha alma corintiana. Era o que faltava. Mesmo o campeão de 2015 não tinha alma corintiana. Esse time tem. Essa mudança de sintonia que o clube passou com a chegada do Carille ao comando da comissão técnica, essa sintonia com a história do Corinthians, com a alma do espírito corintiano, esse respeito que os jogadores demonstram em campo, isso é importante para o torcedor. Tão ou mais importante do que ser campeão invicto. Ser campeão invicto nos torna mais feliz, porque nós temos a chance de ver o Corinthians uma vez mais quebrar paradigmas e mostrar para todo mundo que ele é capaz de fazer coisas que as pessoas não acreditam que ele seja. Mas esse time 2007, ele está em sintonia com a nossa história, está em sintonia com aquilo que nós mais prezamos de um time de futebol do Corinthians, que é um espírito de luta, um espírito de raça, um espírito de superação. É o espírito corintiano. Obrigado pela sua participação, Domingos. Vai, Corinthians! Vamos ouvir agora a participação do Leandro Nicola, da Fiel Diadema. Leandro, o que você acha desse nosso tema proposto para hoje? Um abraço. Boa tarde, Neto Gabiru e amigos do programa Voz Mosqueteira. Em primeiro lugar aí, muito feliz aí pelo Iro, né? Nosso irmão corintiano aí tá bem, foi encontrado aí e se Deus quiser aí vai dar tudo certo e vai dar continuidade aí à vida dele aí e que o Corinthians contribua aí com vitórias para ajudar ele nessa melhora aí. E sobre o nosso Coringão aí, sobre o assunto de invencibilidade, eu compartilho a mesma ideia do Marcel. Seria um marco, né, cara, no futebol brasileiro hoje, no modelo do campeonato que a gente tem hoje, a gente ser campeão invicto. Mas não acho que não é o foco principal, não. O foco principal vai ser o título. E o Corinthians vai ser o primeiro heptacampeão sem fax, sem precisar de política suja da CBF para poder dizer que é 10, 9 vezes. Não, a gente foi campeão ali no campo, ali na bola. Então acho que a gente está muito perto de alcançar esse hepta aí na bola e poder fazer mais uma vez um marco aí no futebol brasileiro. Acho que o Corinthians não tem que ficar se pegando a isso, não. Se tiver que perder tem que ser uma coisa natural, não pode cair aí na pilha aí da imprensa, que não vou nem falar dos antes, né? Acho que não pode cair na pilha da imprensa, cara, porque a imprensa, às vezes, dependendo do canal aí, eles são sujos, cara. Então tem que entrar nessa, não. Se tiver que perder, vai perder, bola pra frente. Corinthians aí vai ter um descanso aí, né? Que a Chapecoense foi lá pra Europa lá pra disputar amistosos. Eu vejo isso de dois modos, bom e ruim. Eu acho que ruim porque o time ele vai perder um pouco de ritmo, né? Tá naquela pegada, tá embalado, quarta, domingo, ou domingo, então tá naquela pegada lá, então vai dar uma quebrada nisso aí, né? E dependendo como for a tabela do campeonato, aí pode botar uma pressão no Corinthians desnecessária. Mas o lado bom também é que os lesionados podem voltar, né? A gente tem aí Jadson, Pablo, que podem retornar ao time aí, então isso acaba ajudando a gente nesse sentido, mas a gente está na mão do Carille aí, do Loz aí, acredito que os caras, eles acertaram a mão aí, sabem o que estão fazendo aí, e é só o Corinthians
manter o foco, né? Que eu vi que o time aí fez um churrasco aí eu não sei se foi hoje ou se foi ontem aí, que saiu na imprensa. Eu acho que o Corinthians devia fazer o churrasco, mas entre eles lá, portas fechadas e ninguém ficar sabendo. Só eles. Não tem que passar nem para nós torcedores, cara, porque eu acho desnecessário isso, para não botar uma arrogância no ar, tipo assim, olha, os caras já estão fazendo churrasco e tal. Então eu acho que se tem que comemora eles lá, entre eles. Isso tem que acontecer mesmo, mas sem vazar pra gente e até pra própria imprensa, que já teve amigo meu aí falando que, olha lá, os caras fazendo churrasco, já estão comemorando, não sei o que. Então eu acho desnecessário esse tipo de coisa, mas sei lá, paciência, né? Já foi, o time tentar absorver isso aí. E vai, Corinthians! Um abraço do Leandro Nicola aqui da Fiel Diadema. Então, Leandro, realmente o Corinthians, ele é um clube que surgiu para quebrar paradigmas. Foi um clube que foi criado na várzea, que arregimentou tanta gente que acabou sendo chamado para jogar na elite, jogar na Liga dos Ricos. Mas só que a Liga dos Ricos queria o dinheiro dessa massa que comandava o Corinthians, mas não queria o Corinthians como algo fazendo parte desse clubinho deles. Acontece que nós entramos e tomamos de assalto. Eles tentaram nos destruir, isso está na nossa história, e não conseguiram. Então, se a gente ganha um campeonato brasileiro de pontos corridos, com equipes tendo feito investimentos milionários e o nosso time com investimento muito mais modesto, e ainda assim a gente conseguir quebrar todos os recordes de pontos, de gols sofridos, de gols feitos, de fair play e principalmente ser heptacampeão, o primeiro heptacampeão brasileiro de futebol da história, não é uma coisa comum. Isso vai ficar marcado. Isso, como falou o Marcel no áudio dele, é histórico. E isso vai deixar muita gente desconcertada. Mas o Corinthians sempre foi assim. Sempre foi um quebrador de paradigmas. Óbvio que o foco principal do corintiano é ser campeão. É apoiar o seu time. Principalmente porque esse time corresponde em campo. Esse time é o que nós gostaríamos de jogar pelo Corinthians em campo. Se nós tivéssemos talento e oportunidade de entrar em campo pelo Corinthians, seria daquela forma que nós jogaríamos. É assim que a gente pensa, é assim que a gente sente. E o time tem correspondido. Eu, às vezes, até nos nossos debates no grupo do WhatsApp, até chego a falar sobre a abordagem que a imprensa faz sobre o Corinthians. A gente tem que lembrar que, a despeito de haver alguns jornalistas corintianos trabalhando nessa grande imprensa, a vontade pessoal deles não pode ser externada em detrimento da diretriz empresarial, que é sempre achincalhar, sempre destratar o Corinthians. Nós, corintianos, como corintianos persistentes e combatentes, temos que primeiro abrir mão de pegar notícias, de consumir notícias dessa imprensa suja, se não toda, a maior parte. Eu, particularmente, deixei de acompanhar televisão, jogos do Corinthians pela televisão, programas esportivos que falam do Corinthians pela televisão, desde que tive a oportunidade de entrar em contato com a Rádio Coringão. Então eu acompanho as notícias do Corinthians, do que é importante para o Corinthians, principalmente pela Rádio Coringão. Um ou outro eu acompanho pelo Twitter, que é minha rede social favorita, e é por onde eu entro em contato até participo da programação da Rádio Coringão. Então eu não acompanho rádio
comercial, não acompanho TV. Eu tento ao máximo me livrar dessa coisa suja para prestigiar um canal de divulgação que sabe o que é o Corinthians e sabe como tratar o Corinthians para os corintianos, que é a Rádio Coringão. Nicola, eu não vejo o Corinthians perdendo ritmo ou pegada com essa parada que vamos ganhar, né, por conta da viagem da Chapecoense para disputar o Juan Gamper contra o Barcelona. Porque o Carille, ele é um cara muito inteligente. Se ele conseguiu desenvolver entre a final do Campeonato Paulista e o início do Brasileiro esse padrão com essa pegada, que não é a mesma coisa do Paulista, se vocês lembrarem, mesmo nas finais, o time do Paulista não está jogando com a mesma pegada, no mesmo ritmo que joga o Brasileiro. Tem mais intensidade no Brasileiro. Então eu acredito que o Carille não vai deixar essa intensidade cair, não vai deixar essa intensidade diminuir. Então a gente tem que olhar para o lado bom. Nós temos a volta dos lesionados, nós temos a volta do Jadson, nós temos a volta do Pablo, nós temos a volta do reserva imediato do Jadson, que é o Marquinhos Gabriel. Já tivemos a volta do Romero e vamos ter o retorno do Danilo, que é um cara extremamente importante para esse grupo. Mesmo não participando de partidas, nem participando, voltou, né, há pouco tempo a participar de treinamentos, é um cara que conversa com todo mundo, que tem influência para conversar com todo mundo e que os outros jogadores escutam, porque é um cara vencedor, porque é um cara que está no grupo do Corinthians desde 2010, pelo menos, então já são 7 anos de Corinthians, é um cara que conhece o Corinthians por dentro, sabe como é que tem que se tratar com a torcida, sabe como é que tem que se jogar o jogo. Então a volta do Danilo para mim é muito importante para o grupo. Temos que manter o foco, sim, temos que manter a humildade, sim, mas eu minimizo o churrasco, sabe? Tem muito mais torcedor dos outros clubes preocupados com essa confraternização que o nosso time fez do que nós mesmos. Eu vou ser bem sincero. A gente costuma fazer churrasco fim de semana, os caras trabalham fim de semana. Então, na primeira oportunidade que eles tiveram de poder relaxar em grupo, todo mundo junto, para se concentrar para a segunda fase de treinamentos, foi o churrasco. E eu acho que foi válido a comissão técnica e os jogadores terem ido para esse churrasco e feito esse churrasco. Para mim, não tem problema algum. Se eles mantiverem a cabeça no lugar e o foco. O resto, pode churrasquear todo dia se quiserem. É isso aí, Leandro. Obrigado por ter mandado o seu áudio. É muito importante para o programa Voz Mosqueteira. Foi importante para mim o áudio, para a gente poder debater nossas ideias e as nossas opiniões. Um abraço e vai Corinthians! E agora vamos ouvir a opinião do meu amigo aqui da Fiel Cuiabá, Cavalo San, sobre a sua opinião. Diz aí, Cavalo, o que você acha sobre o nosso tema de hoje? Boa tarde, amigos da rádio. Aqui quem fala é o Zé Augusto, né? Vulgo Cavalo San. E a minha opinião sobre essa invencibilidade do Corinthians é a seguinte: pra gente, pra nós, corintianos, pra mim, né? Vou falar pra mim. Essa invencibilidade, ela é indiferente, tá entendendo? Não consigo achar que o Caneco vai ser melhor ou pior, ou que a gente vai ser mais hepta ou menos hepta se for campeão invicto, né? Essa é uma boa pergunta que deve ser feita para quem é anticorintiano. Porque se isso acontecer, vai ser difícil demais para os caras, né? Eles merecem sofrer também, né? Aprender um pouco mais que você não pode subestimar o Corinthians. Mas eu, na minha opinião de corintiano, é indiferente, viu? Eu digo mais, eu vou além, faço uma previsão. Eu acho que o Corinthians vai se manter invicto até o jogo onde a gente matematicamente garantir o campeonato, né? A gente consegue o campeonato, vamos supor, faltando 5 rodadas para o final. Aí no próximo jogo vai estar todo mundo relaxado e de ressaca, e é bem provável que a gente perca esse próximo jogo, né? Eu acho que isso vai acontecer.
Mas vamos ser campeões invictos, né? Que até conseguir o título a gente não perde para ninguém. Eu acho que vai ser isso aí que vai acontecer, viu? Feliz aí com a notícia do aparecimento do nosso amigo, colega corintiano, um herói, né? Que tem a sabedoria em julgar os seus pensamentos e suas atitudes, né? Que encontre e que consiga enxergar os motivos para ter uma vida feliz, né? São escolhas nossas, né? É fácil falar da vida dos outros, mas o que eu tenho para dizer é que mesmo sem conhecer, eu torço para que ele, né? Que ele reflita bastante e chegue a conclusões que o façam se tornar uma pessoa melhor, assim como eu torço para todo mundo, né? É isso aí, um abraço e vai Corinthians! E completando aí minha frase, minha fala sobre que o Casagrande falou que o Romero é o principal jogador do Campeonato Brasileiro. Na verdade para vocês, eu não escolheria ninguém do Corinthians como principal jogador do Campeonato Brasileiro, porque quando os caras jogam, o time ganha. Quando os caras não jogam, o time ganha do mesmo jeito, né? É diferente, né? O Jadson saiu, o Romero saiu, o Rodriguinho saiu, o Fagner saiu, o Pablo saiu, né? Quem mais aí que falhou também, que não teve? O Arana saiu, e o Marcon saiu, o Gabriel saiu, o time continuou ganhando, então não tem ninguém para ser o melhor do brasileiro do Corinthians, não. Deixar os entes mais putos ainda com isso. É isso aí, Cavalo. Obrigado pela sua participação. Então, invencibilidade, eu sei que o corintiano, ele gosta de ver o seu time jogando com vontade. Eu sei que para muitos, até o título não é tão importante do que ver o time em campo se entregando, jogando com vontade, com raça, honrando as tradições da nossa camisa. Eu sei que para você nos dá esse depoimento de que ser campeão invicto é indiferente. Mas, com certeza, os antes, se e somente se, e eu estou falando no hipotético, o Corinthians for conseguir ser campeão invicto, vai ser para eles um golpe tão duro quanto a conquista da Libertadores por nós. Eles não vão ter o que falar sobre o Corinthians, porque a gente vai ter argumento para refutar qualquer coisa. Porque qualquer torcedor de qualquer time falar para nós, se nós ganharmos o campeonato 2017 invictos, nós ganhamos do seu time, ou nós não perdemos do seu time, nós ganhamos sem perder de ninguém, nós conseguimos o aproveitamento que nenhum time conseguiu, nós conseguimos a pontuação que nenhum time conseguiu no campeonato dos moldes como ele é. Então há uma série de coisas que fariam os antes sofrerem e chorarem copiosamente. Olha, Cavalo, analisando, eu acredito que a sua previsão de que nossa invencibilidade realmente dure ou perdure até a gente conseguir se sagrar campeão é possível. Eu não descarto. Do mesmo jeito que é possível a gente ser campeão invicto sem perder nenhum tipo de partida, eu acredito que também possa acontecer isso exatamente pelos motivos que você colocou, né? O time se doa, conquista o campeonato, comemora com a torcida, e aí o jogo seguinte ele dá uma afrouxada, né? Aquela relaxada que é normal nesses casos, né? Eu gostei da frase que você cunhou, né? Campeão invicto até ser campeão. É muito interessante. É óbvio que eles não iriam aceitar esse tipo de alcunha, né? Eu acho que a gente tem essa possibilidade de sermos campeões invictos todos. Como já comentei lá com o Davi, o segundo turno vai ser bem mais disputado, sim, vai ser muito mais difícil. Os outros times já não nos conhecem, já jogaram contra nós e já viram jogar contra outras equipes, então eles vão tentar fazer alguma coisa para tentar nos parar.
E eu acredito sim que o time vai conseguir alcançar esse campeonato, ser heptacampeão mais cedo do que a gente espera. As contas se nós ganharmos 9 partidas na Arena, nós somos campeões. Com a pontuação na média de 72% de aproveitamento. 75, 74 pontos, mais ou menos seria a nossa pontuação. Se ganharmos só os jogos da Arena. Mas nós temos outros jogos fora. O nosso aproveitamento dentro da Arena é de 80%, fora da Arena sobe para 82,5%. Então, nós temos um aproveitamento melhor até fora de casa, quando não propomos o jogo. De repente, a gente pode ser campeão na 9ª rodada do segundo turno, dependendo de como como se desenrolarem as coisas daqui até lá. Entendeu? Na 9ª, no caso, na 10ª, né? Nós não vamos jogar a primeira rodada, nós vamos jogar a rodada atrasada, porque a Chapecoense foi jogar contra o Barcelona. Então, a gente tem 9 jogos seguidos ou 9 jogos na Arena, em casa, para definir o campeonato. Se o Corinthians ganhar os 9 primeiros jogos do segundo turno, já somos campeões. Se o Corinthians ganhar apenas os jogos da Arena, seremos campeões. Então, a gente tem um dilema, que não é dilema, de pensar em relação a esse desempenho do Corinthians agora no segundo turno. Mais uma vez falando sobre Casagrande e Romero, eu não acho que o Romero seja o melhor jogador do campeonato. Como eu disse no comentário para o Roberto Canachiro, para mim o melhor jogador do campeonato e do Corinthians é o Maicon. O Maicon é um jogador espetacular, acima da média, extremamente inteligente e extremamente tático. E, claro, aproveitando para despedir, vou deixar um agradecimento a todos vocês, né, que participaram do programa Voz Mosqueteira de hoje e nos agraciaram com a sua participação, com as suas opiniões, nos ajudando a construir o programa de hoje. É muito bom quando a gente consegue debater o Corinthians com corintianos, pessoas que entendem o Corinthians, com suas opiniões nem sempre convergentes, e o bom do debate é exatamente isso, que a gente pense num Corinthians grande, que os caminhos todos levem ao Corinthians, mas que os pensamentos sejam diferentes para ocasionar essa pluralidade de ideias. Eu dei uma gaguejada, né? Pluralidade de ideias, que eu acho que é muito importante. O Corinthians é plural. Há ricos, há pobres, há gente de todas as raças, de todos os estirpes, homens, mulheres, crianças. E isso sempre fez parte da nossa história, e eu acho que isso é uma das virtudes do Voz Mosqueteira. Finalizando a minha participação, agradecendo ao Cavalo, agradecendo ao Domingos, ao Roberto Canachiro, ao Careca, ao Davi de São Francisco, e gostaria de deixar uma palavra ao nosso amigo Wagner Hiroi, que momentos difíceis na vida da gente todos passam, e que nessas horas é que a gente descobre os verdadeiros amigos, as pessoas que realmente se importam conosco e que podem nos ajudar da forma que eles puderem a superar toda e qualquer dificuldade. Então, Wagner, seja bem-vindo de volta. Ainda bem que você voltou para convívio conosco. A Rádio Coringão precisa de vocês, sabe de sua capacidade como comentarista. Os ouvintes da Rádio Coringão gostam das suas intervenções. Você é um cara muito importante para todos nós. Seja bem-vindo de volta. Por aqui nós encerramos o programa Voz Mosqueteira do dia 9 de agosto. Espero que tenham gostado da apresentação desse pequeno gabiru que vos fala. Gostaria de agradecer
mais uma vez ao Domingos pela oportunidade de nos brindar, não só a mim, né, mas a todos, de participar do programa Voz Mosqueteira, que é um programa feito por nós corintianos, para os corintianos. De agradecer mais uma vez o Ginaldo de Vasconcelos, que é o idealizador e o principal mantenedor da Rádio Coringão, o cara que pensou isso e proporcionou a tantos corintianos ao redor do mundo poder acompanhar o Corinthians de uma forma regular, porque antes nós que morávamos longe, eu quero lembrar que eu moro em Cuiabá, Mato Grosso, não tínhamos oportunidade de acompanhar o Corinthians todas as partidas, e porque nem sempre as rádios comerciais faziam os jogos do Corinthians, e por questão financeira não se dá para ficar acompanhando pela TV a cabo, até por conta da postura anti-corintiana que esses canais têm. Então o fato da Rádio Coringão existir nos proporcionou um canal de troca de ideias e de acompanhamento contínuo do Corinthians, das coisas do Corinthians, das notícias do Corinthians, por quem é corintiano, por quem não vai desmerecer o nosso clube. Então, obrigado, Ginaldo, de viva voz na Rádio Coringão, por você ter feito, ter idealizado e ter mantido esse ideal adiante. Esse foi o nosso programa Voz Mosqueteira. Um abraço a todos e vai Corinthians!